Oi pessoal, hoje aqui no canal eu vou mostrar para vocês o nosso código de ética. Sem dúvidas é uma leitura que todo enfermeiro deveria fazer e refazer várias vezes. Vale muito a pena ter ele sempre por perto para, no caso de precisar fazer uma consulta, de ter alguma dúvida. E infelizmente muitos enfermeiros se formam e não dão o menor valor ao código de ética, certo? E ele, inclusive, ele é importante porque existem punições na nossa profissão, certo? Existem as punições também. Então, a gente tem que estar atento a isso. E aí, o código de ética, ele pode ser facilmente encontrado na internet, tá? É só colocar Resolução COFEN número 311 de 2007. Então, é importante que vocês saibam também o número da resolução e o ano, porque algumas questões elas cobram isso, tá? Então, é preciso que aprenda mesmo o número e o ano e não confundir, por exemplo, com a resolução que vai falar da sistematização da assistência, que é a 358 de 2009, tá bom? Muito menos com a lei do exercício profissional, que aí não tem nada a ver mesmo, é uma lei que é 7.498, de 86, tá certo? Então, ele vai, né, ele começa como toda lei, falando a questão de considerando a Lei 5.905. A Lei 5.905 é que vai falar dos conselhos, da criação dos conselhos federais e regionais de enfermagem, certo? E aí ele considera várias coisas, e o primeiro artigo é a aprovação do Código de Ética, então ele fica aprovado e ele será aplicado na jurisdição de todos os conselhos de enfermagem, ou seja, ele é válido nacionalmente, tá bom? Todos os profissionais devem conhecer o inteiro teor desse código, como eu falei, e requerê-lo no Corém, onde existam suas atividades. Então, também é possível, né? Existe um livrinho que tem esse código de ética, e aí, se no seu conselho estiver disponível, você tem o direito de pedir o código de ética. Eles têm o dever de fornecer o código de ética, certo? Esse código ele vai aplicar-se aos profissionais de enfermagem e exercentes das atividades elementares de enfermagem, tá bom? E aí entra em vigor em maio de 2007. Então, vai que alguma prova também vai se ater à data. É muito difícil. Normalmente eles mudam o ano, mas a data aí também é demais, né? Mas essa é no dia do enfermeiro, né? 12 de maio. Então, ainda é fácil de gravar. E aqui tem um link pra gente baixar a resolução, tá certo? É só apertar que ele faz o download. Então, vamos lá para a resolução em si, tá? Deixa eu adequar aqui, pronto. Primeiro, ele vem trazendo o que? O preâmbulo. E aí ele vai dizer que a enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas, políticas, que se processa através de quê? Ensino, pesquisa e assistência. Então, enfermagem não é só assistência, também envolve ensino e pesquisa. E aí vai prestar serviço à pessoa, família e coletividade, no contexto da pessoa, da família e da coletividade, e de acordo com as circunstâncias de vida que aquela pessoa, família ou coletividade se encontra. E aí o aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo de construção de uma consciência individual e coletiva, compromisso social e profissional, configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho, com reflexos no campo científico e também político. E a enfermagem brasileira, face às transformações, entendeu ter chegado o momento de reformular, né? E aí eles viram que era preciso reformular. Foi coordenada pelo COFEN essa reformulação, com participação dos Coréns, certo? Então, vamos dar uma pulada nessa parte. Essa parte aqui, ele fala que está organizado por assunto.
tá? Então, o código de ética ele está organizado por assunto e ele vai incluir os princípios da profissão, os direitos, responsabilidades, deveres e as proibições, certo? E aí ele leva em consideração a necessidade e o direito de assistência e de enfermagem da população. Então, a necessidade e o direito da população. Depois, os interesses do profissional e da organização. Está centrado na pessoa, família e coletividade e pressupõe que os trabalhadores de enfermagem sejam aliados aos usuários na luta por uma assistência sem risco e danos e acessível a toda a população, certo? E ele vai trazer aqui qual foi a referência desse Código de Ética. Foram os postulados da Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Assembleia Geral das Nações Unidas de 48, adotada pela Convenção de Genebra da Cruz Vermelha em 49, contidos no Código de Ética do Conselho Internacional dos Enfermeiros, no Código de Ética da ABEM, e teve como referência ainda o Código de Deontologia de Enfermagem de 76, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem de 93, as normas sobre pesquisa em seres humanos, Declaração de Helsinki em 64, Revista de Tóquio em Veneza, Revista em Veneza, Revista em Tóquio, em Hong Kong. Então, assim, ele é bem fundamentado. Tudo isso quer dizer que ele é bem referenciado e bem fundamentado. Então, vamos chegar onde importa, tá? Os princípios fundamentais. E aí, muitas questões vão trazer. A enfermagem, se você precisa saber. Essa parte é muito fácil, porque é uma questão de lógica, de bom senso. Mas ele pode trocar palavrinhas que passe despercebido. Então, quando você vê uma questão de código de ética, você tem que ler ela com mais atenção ainda. Porque por se tratar de uma questão teoricamente fácil, porque é o lógico, o que é o certo, o que é o correto. Então, a maioria das pessoas sabe, mesmo quem não é enfermeiro, vai saber resolver uma questão quando tratassem de princípios fundamentais, as coisas básicas e gerais, certo? Então, é preciso ler com muito mais atenção, porque eles vão fazer a gente errar trocando algumas palavras ou retirando algumas palavras. E aí fala que é uma profissão comprometida com a saúde e qualidade de vida da pessoa, família e coletividade, vai atuar na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. Às vezes ele pode dizer que não tem autonomia, sem autonomia, e aí você lê tudo rápido e não viu que ao invés de um com era um sem, e aí você vai errar. Então, realmente, tem que ler direitinho. Ele vai dizer que o profissional de enfermagem participa como integrante da equipe de saúde. Às vezes ele vai dizer que o profissional de enfermagem ele não participa, ele bota um não aqui. Ele não participa como integrante da equipe de saúde, das ações que visem satisfazer as necessidades de saúde, defesa dos princípios das políticas públicas de saúde e ambientais, que garantam a universalidade de acesso. Então aqui vai estar muito integrado aos princípios do SUS. Universalidade de acesso, integralidade da assistência, resolutividade, preservação da autonomia das pessoas. Às vezes ele vai confundir, vai dizer que tem prioridade a assistência de enfermagem ao invés das pessoas. Participação da comunidade, hierarquização, descentralização político-administrativa dos serviços de saúde. O profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade, os direitos humanos em todas as suas dimensões. Às vezes ele pode colocar um exceto ou dizer que não é em todas as suas dimensões. Então, assim, realmente é tudo muito fácil e o que ele vai modificar são coisas que você só vai errar se você ler rápido, certo? O profissional de enfermagem exerce suas atividades com competência para a promoção do ser humano e da sua integralidade de acordo com os princípios da ética e da bioética. E aí, os capítulos, eles vão trazer separados. Por exemplo, eles não trazem os direitos gerais, os deveres gerais, eles não vão trazer assim, eles vão trazer dividido, tá bom? Então, ele vai trazer primeiro a questão da relação dos profissionais, das relações profissionais. E aí, o profissional enfermeiro, ele tem relação profissional com quem? Ele tem relação com a pessoa, família e coletividade. Ele vai ter relação também com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros. E ele vai ter relação com a organização da categoria,
além também de ter relação com as organizações empregadoras, certo? Então, vão ser 4 relações profissionais. O enfermeiro com o usuário, certo? Seja ele pessoa, família, coletividade. O enfermeiro com os outros trabalhadores, seja de enfermagem ou de saúde, etc. Também pode ser sem ser da saúde, né? Porque a gente também se relaciona profissional de limpeza, profissional do administrativo, certo? Relações com organizações de categoria, ou seja, os sindicatos, o COFEM, o COREN, são as organizações de categoria, né? Com as organizações empregadoras, com a instituição que ele vai trabalhar, as relações que ele tem, certo? Então, é isso. E aí, de tudo isso, ele vai trazer direito, ele vai trazer responsabilidade e dever, e ele vai trazer proibições. Então, para cada coisa existe direito, proibições e dever. E aí, o que as questões podem fazer é ir trocando. Por exemplo, é um direito, você sabe que é um direito, mas se a questão pedir assim, é um direito das relações profissionais com a pessoa, família e coletividade. E aí a questão pega e coloca um direito que está nas relações com os trabalhadores de saúde, mas não é com a pessoa, família e coletividade. Então você vai, logicamente, você vai saber o que é um direito, o que é um dever, o que é proibido. Só que, para complicar a questão, o que ele pode fazer é justamente trocar o direito de um com o direito de outro, a proibição de um com a proibição de outro. Então, é preciso realmente que você saiba qual está em qual. Então, é preciso que faça um estudo bem apurado da questão do código de ética, porque como são assuntos teoricamente fáceis, você vai ser pego pelo miúdo mesmo. Então, a gente tem que fazer essa leitura bem detalhada, por isso que eu acho que não vai ser só um vídeo, acho que possivelmente serão 2, tá certo? Mas tudo que eu tô falando aqui é importante. Então, das relações profissionais. Aí ele vai ter os direitos gerais das relações profissionais, seja com qualquer coisa daquelas que eu falei, certo? Exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos. Então, é um direito da enfermagem, exercer a enfermagem com autonomia e liberdade, certo? Aprimorar os conhecimentos técnicos científicos que dão sustentação à sua prática é um direito. Apoiar as iniciativas que visem o aprimoramento profissional, a defesa dos direitos de interesse da categoria e da sociedade. Ou seja, é um direito nosso se engajar e querer lutar pelas causas que a categoria está lutando, entendeu? É um direito também obter desagravo público por ofensa que atinge a profissão, por meio do Conselho Regional de Enfermagem. Então, a gente pode recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem, caso a gente tenha algum desagravo público. Por exemplo, se alguma coisa sobre os enfermeiros ou sobre a gente foi falado, foi divulgado, a gente tem o direito de recorrer através do conselho para que a gente tenha um desagravo público. Por exemplo, se passou no jornal ou então se comentaram em alguma rede social que todos os enfermeiros da instituição tal são irresponsáveis, são burros, e aí usou várias palavras. A gente tem o direito de obter um desagravo público por uma ofensa, né? Principalmente se atingir a profissão como um todo. Responsabilidades e deveres, exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, todas as coisas legais e bonitas, legais no sentido não de legalidade, mas de ser legal, de ser ético e tal. A gente tem o direito, aliás, a responsabilidade e o dever de exercer a profissão assim. Também tem responsabilidade e dever de fundamentar as relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade, certo? Na diversidade de opinião e posição ideológica. Então, a gente tem também essa responsabilidade de comunicar ao COREN e aos órgãos competentes fatos que infringam dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício profissional. Então, é uma responsabilidade nossa, caso alguma coisa ocorra que vai infringir e que possa prejudicar o exercício, a gente precisa comunicar aos órgãos competentes. A enfermeira, ela não pode simplesmente os profissionais de enfermagem como um todo, né? Que aqui não é só a enfermeira, o enfermeiro, o técnico, a parteira,
auxiliar de enfermagem. Eu não sei se para parteira, para obstetriz, tem algum código de ética específico, mas como a lei do exercício profissional de enfermagem inclui eles como profissionais de enfermagem, eu acredito que esse código também sirva para eles, certo? Em relação às proibições gerais de responsabilidade das relações profissionais, proibições gerais. É proibido promover e ser conivente com injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem e da equipe de saúde e de qualquer trabalhador, de qualquer organização, de qualquer coisa. É proibido você promover e ser conivente. Então, não só você está promovendo, mas se você está concordando, sendo conivente com aquela pessoa que está fazendo tudo isso, isso é uma proibição, certo? E também praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal, qualquer ato que infringe os postulados éticos e legais. Ou seja, se você auxiliou outro profissional a cometer um crime, você está sendo conivente, mesmo que você não tenha praticado o crime, certo? É a questão de você ser o cúmplice, né? Isso aí é proibido. Relação com a pessoa, família e coletividade, um direito, recusar-se a executar atividades. E aí, nesse ponto, ele vai trazer, assim, a questão, por exemplo, ela precisa colocar isso, né? Quando ela vai colocar aqui a pessoa, família e coletividade aqui no final e aqui também, a gente já sabe que está se tratando das relações com a pessoa, família e coletividade. Porém, se você for uma pessoa que não estudou isso, que não sabe que é dividido assim, você não vai saber que existe diferença de um direito em relação à pessoa, família e coletividade e um direito em relação à instituição que você trabalha, certo? Então, nós temos o direito de nos recusarmos a executar uma atividade que não seja da nossa competência ou que não ofereça segurança a nós mesmos ou à pessoa, família e coletividade. E também a gente tem direito de ter acesso às informações necessárias para o nosso exercício profissional. Então, outro profissional de outra categoria, ele não pode simplesmente querer manter sigilo de uma informação se é necessária para o nosso exercício, para a nossa assistência. A gente tem o direito de ter acesso a isso. Então, a gente já vê aqui que são 2 artigos, 2 direitos apenas, relacionados à pessoa, família e coletividade, certo? Responsabilidades e deveres. Assegurar a pessoa, família e coletividade uma assistência livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. São 3 palavrinhas também que gostam de estar muito presentes. A gente tem que pensar a questão de imperícia. Você tem que pensar imperícia e perícia. Perícia, você lembra de perito. Uma pessoa que é perito naquilo, quer dizer que ela sabe muito daquilo, certo? Então, a imperícia vai ser quando você pratica uma coisa que você não tem competência, você não sabe. Por exemplo, um enfermeiro fazer uma cirurgia. Ele não tem competência para aquilo. Então, ele vai estar fazendo imperícia, certo? Negligência é quando você tem competência para aquilo, porém você é desleixado, você deixa de fazer. Eu não vou não fazer isso agora. Aí você deixa de fazer, aí você é negligente. E imprudente é quando você faz de qualquer jeito, você não tem prudência, você não tá fazendo com cuidado, certo? Então você é imprudente, tá bom? E aí é uma responsabilidade, um dever nosso garantir a assistência livre de qualquer tipo de dano, tá bom? Avaliar também a nossa competência técnica para só aceitar os encargos quando a gente for capaz de desempenhar seguramente as coisas. Então, não adianta você, eu sei fazer tudo, eu tenho experiência com tudo, sei fazer qualquer procedimento e ser assim, não ser humilde, né? Para dizer, nossa, esse procedimento eu nunca fiz, é a primeira vez, então eu preciso que uma pessoa mais experiente esteja perto de mim, me auxiliando e tal. Isso ocorre, principalmente porque ninguém é especialista em tudo. E a gente sabe que a enfermagem é uma área muito ampla. Então, por exemplo, um profissional que estava ali na hemodiálise e depois ele vai passar para um UTI, provavelmente ele não vai saber de tudo que é feito na UTI. Então, ele precisa avaliar a competência técnica dele, o que ele sabe, o que ele não sabe fazer seguramente, certo? E aí, tanto é um direito você aprimorar os seus conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais. Isso é uma coisa que pode ser também uma confusão na hora de uma questão. Aprimorar os conhecimentos, a gente já viu isso antes, certo? A gente viu isso aqui, ó.
Vamos lá. Aqui, a gente viu que é um direito, aprimorar. Quando ele falar, dão sustentação à sua prática profissional, que é pra gente, então é um direito nosso. Quando ele falar que é para aprimorar em benefício da pessoa, família e coletividade e do desenvolvimento da profissão, aí é um benefício do outro. Então, é um dever nosso em relação ao outro, certo? Prestar assistência sem discriminação é um dever. Garantir a continuidade dessa assistência também é um dever em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão de atividade profissional decorrente de movimento, ou seja, de greve. Então, o profissional de enfermagem é aquele que não pode fazer uma greve absoluta, não pode simplesmente dizer a enfermagem parou 100%, não pode. Eu acredito que tenha alguma resolução, decreto, alguma lei falando em relação a isso, em relação à greve da categoria de enfermagem. Eu vou até procurar depois para dar uma lida nisso. Não cai em concurso, mas é interessante a gente saber. Não cai significa que eu nunca vi uma questão, mas eu não sei, né? Pode ser, não sei. Não tenho, assim, 10 anos de experiência em questão de concurso. Tô começando agora. Até agora eu não vi. Tá bom? Mas é interessante que a gente veja isso. Prestar informações adequadas às pessoas em relação aos direitos, riscos, benefícios e as intercorrências. Agora é importante isso, acerca da assistência de enfermagem. Então, a gente tem o dever de falar sobre as coisas que a gente faz, certo? A gente não pode ficar dando... a gente não tem o dever de ficar dando informação em relação aos direitos, riscos e benefícios e intercorrências da assistência de qualquer outro profissional, que não seja de enfermagem, entendeu? O direito em relação a isso. Respeitar, conhecer realizações que garantam o direito da pessoa, de se representante legal, de tomar decisões sobre saúde, tratamento, conforto e bem-estar. Respeitar o pudor, a privacidade, a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo, mesmo na morte e depois da morte. Colaborar com a equipe no esclarecimento, certo? Então, assim, se precisar que a gente colabore, a gente tem esse dever, certo? Quando a gente tem o dever de colaborar, se for solicitado o nosso esclarecimento em relação ao tratamento, estado de saúde do paciente, etc. Proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes, então, de qualquer membro da equipe de saúde. Então, olha, isso aqui é muito importante. A gente tem o dever de proteger o usuário dos danos decorrentes de qualquer membro da equipe de saúde. Então, se a gente está vendo que um profissional está sendo negligente, imprudente, imperito, a gente tem o dever de proteger essa pessoa. A gente não pode simplesmente deixar, viu que está fazendo uma coisa errada, e a gente simplesmente, deixa pra lá, não sei o que estou fazendo, é ele, então ele que se dane. Não, a gente precisa proteger essa pessoa, tá bom? Disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em caso de emergência, epidemia e catástrofe, sem pleitear vontades pessoais. Então, assim, se tiver uma coisa de emergência, epidemia e catástrofe, nós, enfermeiros, temos o dever de disponibilizar nossos serviços. É isso mesmo, a gente tem esse dever. E sem pleitear vantagens pessoais. Então, a gente tem que ir para o que estiverem precisando, fazer o que for preciso. É um dever também encaminhar a pessoa aos serviços de defesa do cidadão, nos termos da lei. Então, a gente também orienta, faz essa questão da orientação para as pessoas procurarem seus direitos. Respeitar, no exercício da profissão, as normas em relação à preservação do meio ambiente e também denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição, deterioração que comprometam a saúde e a vida. E o último dever, dessa parte da família, pessoa, família e coletividade, registrar no prontuário do paciente as informações indispensáveis ao processo de cuidar. Então, é um dever nosso fazer esse registro, certo? Esse vídeo vai ficando por aqui. A parte 2, muito em breve. Sigam no Instagram, Quero Ser Parteira. No Facebook também tem a página lá, Quero Ser Parteira. Comentários, sugestões, críticas, dúvidas, podem perguntar. Toda informação é bem-vinda para mim. Tudo que vocês tiverem, se algo mudou, se algo está atualizado, comentem aí, por favor, que eu tenho muito interesse em saber. Então é isso, eu aceito beijos para todos vocês.